eu cairia como uma luva, hein? Cairia como uma luva. O Palmeiras tentou o Vitor Roque. O que que deu errado? Quem que conta isso para mim? Latifi, você. Pois é, Massa. Os nossos colegas da ESPN, eles publicaram a informação na manhã de hoje que o Palmeiras tentou o Vitor Roque. É, o próprio Barcelona teria assinado positivo pela contratação do Palmeiras por empréstimo, né? Mas a vontade do atleta foi de permanecer no futebol europeu, né? O Vitor Roque que jogou aqui no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, saiu como uma grande promessa, mas nos seus primeiros jogos no Barcelona não teve muitas oportunidades. O Xavi não gostava, né, muito dele, chegou a falar publicamente. E eu não tenho a mesma informação do pessoal da ESPN, não consegui confirmar, mas o Danilo, né, ele também conseguiu avançar pouca coisa, né, Lavieri? Conta aí pra gente o que você descobriu aí desse caso Na do verdade, Vitor Roque. não chega a ser tão avançar, né? Eu fui atrás para mim também depois que a ESPN publicou, e por enquanto o que me falaram só é que em nenhum momento o Vitor Roque chegou a mostrar disposição de voltar para o Brasil. Então, assim, não consegui avançar tanto para falar assim, o Palmeiras ficou por acerto de salário, o Palmeiras... Não, desde o começo o Vitor Roque deu a entender que não gostaria de voltar para o Brasil, então a proposta não conseguiu avançar, a proposta não avançou. Foi o que eu ouvi até agora, a ESPN dá que chegou mais perto e tal, né? Não estou aqui desacreditando o que foi publicado pela ESPN, apenas não tenho essa mesma informação. Você tá mutado, Massa. Cairia como uma luva, né, Raizão? É um ótimo jogador, viu, Massa? E eu acho que ele foi para um bom time também, né? Vai jogar no Betis do Pellegrini nessa temporada. Me parece um bom lugar também para ele se desenvolver. Falou-se em Milan também e tal, mas acho que na Espanha, né, com o Pellegrini, que é um ótimo técnico para mim, é um bom lugar para ele seguir. Para o Palmeiras seria excepcional, né? Mas tem muita gente, até queria saber de vocês, que eu voltei a ler sobre ontem, né? Tem muita gente numa expectativa ainda de que o Palmeiras possa contratar o Gabriel Jesus, né, na próxima temporada. Se não me engano, o contrato dele com o Arsenal acaba no fim dessa temporada que se iniciou agora, né, no meio do ano que vem. Não sei se é uma possibilidade, mas também seria uma opção interessante, né, pensando no Mundial que o Palmeiras vai jogar. Eu assino. Vocês não assinariam, vocês dois? Acima 1.800 por mês. Não é isso, é mais que isso, é 18, parece. Sei lá, é um dinheiro inacreditável por mês. Alguma possibilidade? Danilo Lavieri, você foi à festa do Palmeiras ontem. Entre uma coxinha, um lambrusco e sei lá, um regabofezinho ali, um acepipes e tal, o que que você ouviu sobre Gabriel Jesus? Tinha um bolo daqueles de 5 metros de altura, De Massini. noiva, E certo. aí o pessoal tava esperando que o Jesus fosse sair de dentro desse bolo, mas não aconteceu. Eu não ouvi nada sobre o Jesus ontem, mas o fato é que esse boato, essa história, eu não sei como que chamar aí, enfim, essa possibilidade, ela tem rondado o Palmeiras, as redes sociais, porque o Gabriel Jesus não está muito confortável lá, né? Então tem essa possibilidade. O Gabriel já disse que gostaria de voltar ao Palmeiras no futuro, que não necessariamente para encerrar a carreira. Então fica sempre esse papo. Agora, seria uma figura e tanto para o Mundial de Clubes. Imagina, você contrata o Gabriel Jesus para ser o camisa 9 do Palmeiras para o Mundial, não só no aspecto esportivo, mas também no aspecto de marketing, um recado para o mundo e etc. Seria uma jogada excepcional. Dependendo de como o Palmeiras entender agora essas propostas de patrocínio master e patrocínio da manga e tudo, se conseguir realmente um aumento em relação ao que tem hoje com a Crefisa, que é a tendência, você abre uma margem boa para investir mais num jogador como esse, né? Eu acho que seria um excelente jogador, uma excelente contratação. Inclusive, já disse aqui, entre Jesus e Gabigol, eu sou Jesus 10 vezes. E não da Bíblia, viu? Jesus do Arsenal. Ô, Massa, só Oi. eu fui confirmar aqui, o contrato do Jesus com o Arsenal vai até 27. Eu achava que era até o fim dessa temporada, mas ele tem mais duas temporadas, né? Essa e mais duas, mas talvez a favor do Palmeiras no negócio tem o fato que, de fato, ele tem tido pouco espaço, né? Nesse começo de temporada, o titular, já há algum tempo titular da posição de 9,
é o Kai Havertz. Ele foi lá no comecinho, quando chegou, e depois chegou o Trossard. Enfim, hoje o Jesus é a terceira opção do Arteta para ser o centroavante do Arsenal, que é, na maioria das vezes, onde ele entra. Pois é, bom, vamos nessa então entrar para análise tática. O Raí vai fazer com a gente, vai nos ensinar, nos explicar, porque, como eu disse, ele não dorme, não vai ao cinema, não faz outras coisas além de ver futebol. E o Palmeiras goleou o Cuiabá com várias caras novas. Estou colocando aqui para vocês os gols na tela, né? Primeiro gol sem querer. Eu vou pegar uma palhinha de cada um do jogo. E aí, Latif, o que você achou dessa vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá? O primeiro gol sai sem querer. Depois o menino Estevam barbarizou, jogou muita bola. Eu gostei do Maurício, achei que fez um bom jogo. E o Felipe Anderson, quando foi para a direita, melhorou muito. Fala, Latif. Massa, antes do jogo eu tava conversando com o nosso querido amigo Danilo Lavieri e a gente falando, como é que vai ser o time, como é que vai funcionar e tal. Aí eu falei para ele assim, cara, eu tô achando que o Palmeiras hoje vai golear. Tô mentindo, Danilo Lavieri? Pode dizer aí. Eu falei, eu acho que o Palmeiras vai golear. Você não falou golear, você falou vai passar o carro. Você falou vai passar o carro. Deu na mesma. E eu falei assim, vai passar o carro. E vai ficar aquele gosto para o torcedor de que o Palmeiras poderia mais, né? Porque acabou eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, e o time do final de semana, com algumas mudanças, teve outra cara, né? Outro tipo de movimentação, uma saída de bola diferente com o Naves e o Murilo. O Estevão voando, né? Muito bem, uma pena que o Estevão não pôde participar, foi dos mata-matas, foi baixo em 3 dos 4 jogos. Então, o Palmeiras com o Maurício, né? Na função do Veiga, que foi uma das novidades também. E o que eu ouvi foi que o Abel gostou demais de como o time evoluiu no setor ofensivo, né? Muitas trocas de passes, né? O próprio gol do Maurício vem depois de uma troca de passes grandes ao redor da área do Cuiabá. Então, o Abel gostou bastante do que viu, imagino que o torcedor do Palmeiras também, mas eu sinto que fica aquele gostinho de que o Palmeiras poderia mais se tivesse feito jogos de ida melhores, mas mesmo assim não deixa de ser uma atuação muito boa para as finais, né, Massini? Vi seu comentário pós-jogo falando que o Palmeiras tinha 15 finais pela frente, né, 14 finais pela frente, e o Palmeiras na primeira missão conseguiu sair com os 3 pontos de forma muito convincente. Se for pensar nos 76 pontos que o Palmeiras precisa para ser campeão, né? Então, o primeiro passo foi dado, né? Mas tem ainda, como gosta de dizer o Abel Ferreira, quando não está falando muita bobagem, ele fala algumas coisas interessantes. Tem que subir o morro, né? Pois é. O Massa, e no pós-jogo, né, do Palmeiras nos bastidores, tem uma parte da preleção do Abel, né, que ele conversa para os jogadores, fala antes do jogo sobre o que vai ser, e o Abel fala assim, são 15 jogos até o final, nosso objetivo, meu, vosso, é direcionar todas as nossas forças e energias para cada jogo. Um jogo de cada vez e começa hoje. Então, foi um espírito diferente do Palmeiras para esse jogo, e sabendo que precisa de 3 pontos em cada jogo para poder ficar com o título. Né? Se a gente pega o Palmeiras do ano passado, exatamente nessa rodada, tem a mesma pontuação, mas a diferença para o líder Botafogo era muito maior do que é hoje para o Fortaleza. Né? Então, o Palmeiras está vivo e só vai ter isso enquanto Fortaleza na Sul-Americana, Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, todo mundo tendo que se dividir e o Palmeiras podendo focar em uma só. Muito bem. Aí, você chegou a ver o jogo? O que você achou, filho? Vi sim, Massa. É óbvio que ele viu. Eu vi sim. Achei individualmente um bom jogo do Palmeiras, né? O Estevão decisivo, Felipe Anderson participando, o próprio Maurício também, né? A gente tem eu até separei algumas imagens aí hoje quando eu estava batendo um papo com o Latifi, porque do ponto de vista tático não tem uma mudança tão grande assim, né? Se você for pensar em formatação e distribuição do time, ali o 4-2-3-1 que o Abel habitualmente escala, com muitas vezes o Marcos Rocha ficando um pouco mais na saída de bola e tal. Então não tem uma diferença muito grande nesse aspecto do modelo de jogo, né?
Eu acho que a gente pode olhar para algumas características de jogadores. Então, você tem uma linha de 3 ali com 3 armadores, né? Um atacante e 2 armadores. E eu acho que tem uma função um pouco diferente do Rios, que eu observei também no jogo contra o Botafogo, que essa imagem ilustra um pouco, né? Que é ele muitas vezes passando nesse corredor pelo lado direito. No primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, tem uma chance que o Flávio Lopes cabeceia para fora, que é criada dessa forma, né? Porque o que acontece? O Estevão muitas vezes vai receber essa bola bem coladinho ali a linha lateral para partir para cima. E ele vai levar com ele a marcação do lateral invariavelmente. Então, não ter um lateral que ultrapasse por ali, o que não é muito a característica do Rocha, até pela idade e tal, e as características dele, faz com que o Palmeiras não aproveite muito esse espaço, né? E eu tenho visto aí nessas últimas partidas o Abel reposicionando um pouco o Rios para aproveitar esse espaço que fica aberto com essa progressão do Estevão, né? Ele traz com ele um lateral e aí tem espaço para alguém apoiar. Esse lance mostra o lance do gol, esse lance é o lance do pênalti. Tem um lance seguinte, mas se você puder passar aí para o próximo slide, que mostra de novo essa combinação. Esse lance é o lance do gol do Estevão, né? Uma tabelinha de novo entre ele e o Rios ali pelo lado direito, o Rios concentrando muito o jogo por ali, e aí o Estevão parte para cima, faz a jogada individual e faz o gol. E aí tem outras duas imagens que mostram, né, ilustram um pouquinho do posicionamento dos outros jogadores. Se você puder passar aí, Massa, é uma imagem, na verdade, né? A próxima. Sim, senhor, tá aqui, ó. Essa aí. Que mostra o posicionamento do Maurício e Felipe Anderson. Felipe Anderson como esse ponta pelo lado esquerdo, mas infiltrando muito na área. E o Maurício é a mesma coisa, né? Ele é esse meia, está jogando na posição do Veiga, mas eu considero ele um jogador de características diferentes. É um jogador com muita chegada à área para finalizar muitas vezes. Nesse jogo isso ficou bem claro, né? Esse lance é um lance de gol também, o lance do gol do Felipe Anderson, se não me falha a memória. Teve o pênalti sofrido pelo Maurício, tem o próprio gol sofrido por ele. Então, muita gente infiltrando na área também. Acho que esses são alguns detalhes que a gente pôde observar nesse jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. Bom, Latif, o Abel gostou dessa movimentação ofensiva aí. Ô, vocês acham que o Abel demora muito para fazer as mudanças? Porque o Estevão só joga do lado direito, o Felipe Anderson rende mais do lado direito. Ora, pois, cá estou aqui a pensar, ora, por que não o Estevão por dentro, o Felipe Anderson na direita e talvez o Maurício mais como segundo homem ou pelo lado esquerdo? É muito complicado fazer essa mudança, o Lavieri. Quero te ouvir primeiro, depois o Latifi. Você estava falando disso e eu lembrei quando eu estava conversando com o pessoal que fez a venda do Estevão para o Chelsea. Eu perguntei na época, né? Mas por que o Chelsea, né? Por que vocês fizeram para escolher o Chelsea? É só dinheiro? Eles falaram, não, a gente se interessou porque os caras desenvolveram um projeto aqui para o Estevão e eles enxergam o Estevão como um possível camisa 10, Isso. jogando por dentro. Esse é um dos motivos que fez a gente gostar desse projeto. E é algo que, de repente, o Estevão poderia fazer mesmo. Eu acho que, de repente, com o Palmeiras fora das competições agora, o Abel tenha mais tempo para fazer esses testes. Eu não sei se com o ritmo anterior, jogando quarta e domingo. Então, quando joga quarta, na quinta-feira você descansa. Na sexta-feira você treina mais ou menos. No sábado você faz o último treino, já viaja, às vezes viaja no próprio sábado. Você tem menos tempo para fazer esse tipo de troca, né? Para fazer esse tipo de entrosamento, etc. Mas é algo curioso mesmo, porque eu acho que o técnico ele tem que ter esse trabalho de potencializar todos os atletas. E o Felipe Anderson está claramente abaixo do que a gente imagina que ele possa produzir. Então, uma das alternativas seria fazer isso, né? Jogar com ele pela direita, colocar o Estevão por dentro. A gente precisa ver o que isso mudaria na dinâmica do time, e aí eu acho que o Raí é mais indicado do que eu para poder falar sobre isso. Aproveita, Raí. Eu acho bem possível, sim, Massa, o Estevão jogar como esse 10, né? E a gente tem visto até alguns jogadores mudando de posição e jogando jogadores que têm essa característica, né? Do ponta, canhoto, que tem um bom drible, migrando para essa posição de 10. Eu acho que hoje no futebol europeu tem 2 exemplos legais. Um é no próprio Chelsea, que será o próximo clube do Estevão, que tem um técnico novo, né? O Enzo Maresca, trabalhou muitos anos na comissão do Guardiola, foi auxiliar, foi técnico do City Sub-20. No ano passado ele fez uma campanha muito boa com o Leicester e tal, e subiu o Leicester da segunda para a primeira divisão, e esse ano está treinando o Chelsea. Ele mudou de posição, por exemplo, o Cole Palmer, nesse início de ano, que sempre foi um ponta, jogou pelo lado esquerdo e tal, está jogando como 10.
E no Barcelona a gente tem visto, né, o Barça está até jogando agora, inclusive, o Rafinha está jogando de 10 no Barcelona. E ele sempre foi aquele ponta, né, muito característico, canhoto, da esquerda para dentro e tal, está jogando numa posição diferente. Então acho que é possível sim o Estevão trabalhar, né? E aí vocês falavam sobre tempo para treinar e a dificuldade de transformar essas dinâmicas. Eu me lembrei da entrevista que eu vi ontem, do Renato Senise, nosso companheiro de ESPN com o Guardiola, uma entrevista sensacional, tá aqui no YouTube, muito fácil para quem quiser ver. E aí ele fala sobre esse número muito grande de jogos e as mudanças que podem ser feitas ao longo da temporada, e o Guardiola fala para ele, é impossível treinar. Com o número de jogos que a gente tem aqui, não tem como treinar. A gente joga, recupera e vai para o campo dar algumas risadas durante a semana. Então, com esse espaço, nessa janela que o Abel tem agora, é possível provar algumas possibilidades diferentes, como essa que você citou, o Estevão de 10 e o Felipe Anderson na direita. Eu acho que a questão aí, Massa, e aí esbarra um pouco naquele tema anterior que vocês estavam conversando e eu estava aqui ouvindo, que é o Dudu. O Dudu voltando, ele pode ser esse cara do lado esquerdo. Eu não enxergo, por exemplo, o Maurício fazendo essa função. Ele é muito mais um meia central ou um cara que venha da direita para dentro. Na esquerda, como é canhoto, não sei se ele funcionaria muito. É uma possibilidade, claro. Mas eu acho que talvez esse teste esteja condicionado a uma possível volta do Dudu para encaixar bem todas essas peças. Qual